Querida, você não está louca. Um espaço seguro para mulheres que vivenciaram relacionamentos tóxicos compartilharem suas histórias e se fortalecerem. Oi, eu sou a Bruna e sou psicóloga. Oi, eu sou a Bianca e sou educadora. E nós duas somos sobreviventes de relacionamentos abusivos. Nessa jornada de cura, a gente se encontrou e viu muito sentido em criar um espaço para nós mulheres podermos compartilhar as nossas histórias e nos fortalecermos juntas. Então, queremos te convidar para conhecer a história da querida de hoje. Mas antes, alguns recadinhos. Essa história pode conter gatilhos. Se cuide em primeiro lugar. O conteúdo psicoeducativo que traremos não substitui uma psicoterapia. E quando falamos em relacionamentos abusivos, não se trata apenas de relações amorosas. Oi, queridas, como vocês estão? Hoje o nosso episódio é mais do que especial, porque a gente já está recebendo uma grande convidada. A querida de hoje é a Priscila, ela que está à frente de uma página que eu particularmente sigo há bastante tempo, a Bia também gosta muito, que é a página Terapia Feminista, @Terapia Feminista, liderada pela Priscila Sanches, que é psicóloga também, assim como eu, minha colega de profissão, mas que é também uma grande levantadora da nossa bandeira feminista, não só por ser mulher, mas também por atender, acolher muitas mulheres em situações muito difíceis, advindas de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Então, hoje, a gente também vai bater um papinho com a Pri. Então, eu quero, desde já, dizer para você, Pri, que você seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Quero agradecer imensamente pela oportunidade, né, de você ceder um pouco do seu tempo, por você ajudar a gente na divulgação, por você participar, vir aqui enriquecer esse bate-papo. Te agradeço muito e seja muito bem-vinda. Eu vou deixar você à vontade para se apresentar um pouquinho para as nossas queridas. Bem-vinda, Pri. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. E eu agradeço a oportunidade e a confiança de estar aqui com vocês. Eu estava conversando antes da gente começar a gravação do quanto eu fico feliz de ver mulheres iniciando os seus projetos, acreditando nos seus sonhos, acreditando e fazendo acontecer realmente. Então, sempre que eu recebo um convite assim, ainda mais vindo de mulheres, eu sempre aceito, dou um jeitinho de participar e é um imenso orgulho ver vocês fazendo isso acontecer. E o nome do podcast já é genial, né? Então, já começa por aí. Eu acho que vocês conseguiram dar a alma realmente do que vocês têm a intenção de transmitir aqui. Então, eu sou Priscila Sanches, como você me apresentou. Eu sou psicóloga clínica e especialista no atendimento de mulheres vítimas de todo tipo de abuso. Eu me formei na UFC, né? Sou de Fortaleza, e especializada também tanto em psicologia clínica quanto em psicoterapia online, porque eu atendo muitas mulheres online com formação em saúde mental, gênero e sexualidade. Então, o meu percurso desde que eu me formei foi 100% na clínica. E eu comecei a sentir falta, atendendo mulheres, de um recorte que pudesse explicar por que as demandas das mulheres na clínica, por que o sofrimento das mulheres na clínica era tão semelhante. E isso foi me fazendo buscar para além da minha formação, de modo que eu encontrei a psicologia feminista, que surge ali na década de 70 nos Estados Unidos, para que a gente leve em consideração toda a influência social e cultural no sofrimento das mulheres e até nos sintomas das mulheres. Então, a partir do momento que eu descubro a psicologia feminista, eu crio a terapia feminista e, para mim, é um grande prazer estar à frente desse perfil que informa mulheres. Eu já fui buscada por várias mulheres que me dizem assim: Priscila, eu descobri que estava num relacionamento abusivo seguindo a tua página. Então, isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague, porque a gente sabe que perfis assim são sabotados, né, pelas high-techs, pelas plataformas. Então, a gente não monetiza nada, né? Mas quando alguma mulher me traz esse tipo de mensagem, de depoimento, eu fico extremamente feliz. E é por isso que a terapia feminista existe, né? A gente vai nadando contra a maré. Do ponto de vista de uma analisanda, tá? Porque eu não sou psicóloga, mas estou aí na análise há muitos anos. E a diferença que fez na minha vida quando eu comecei a fazer terapia com uma psicanalista que é feminista.
e que tem essa leitura e que conseguiu trazer para mim uma outra perspectiva, trocar realmente as lentes de tudo que eu estava vivendo, do que eu já tinha vivido. Já tentei terapias com outros profissionais que não tivessem essa visão e para mim não funcionou. Não quer dizer que não vai funcionar para ninguém, mas para minha história e para aquilo que eu vivi, foi muito, muito importante ter essa visão de uma mulher e de uma mulher feminista. Então, parabéns, Pri, parabéns, Bruna, pela profissão de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem, que assim, é onde eu consigo respirar, sabe? É saindo da terapia que eu recupero meu ar. Espero que as meninas ouvindo, as queridas ouvindo a gente também consigam recuperar um pouquinho do ar a cada episódio. E que não é um recorte, Bianca, você falou muito bem, mas esse recorte, ele não é opcional, ele é essencial, porque ele desloca o olhar do indivíduo, que pode culpabilizar, né, as mulheres dentro desse espaço terapêutico, e ele coloca no social, que é um aspecto extremamente ignorado, negligenciado dentro da psicologia tradicional. Então, quando a gente traz esse recorte para atender mulheres, ele é essencial. Senão eu vou olhar para essa mulher e eu vou dizer: a culpa é sua. É você que não está se esforçando o suficiente. E aí a psicologia vai ser braço do capitalismo, do neoliberalismo, né? Então a gente está falando do recorte que é a psicologia feminista, mas tem outros. Se você for atender uma mulher negra, você precisa ter noção dessa clínica racializada. Porque não é igual atender uma mulher branca de atender uma mulher negra, né? Tem a terapia afirmativa para pessoas LGBT+, a psicologia decolonial, porque a gente não pode trazer apenas as teorias de homens brancos europeus e achar que isso explica toda a realidade de mulheres latino-americanas. Então, assim, são transformações que a psicologia vem passando e que são transformações que eu digo que são essenciais, né? Porque eu tenho certeza que mulheres já se sentiram desamparadas dentro do próprio processo terapêutico, né? E é por isso, eu acho que é um recorte essencial, não é opcional. Exatamente. São questões muito estruturais. Então, a psicologia surge num contexto que não leva em consideração essas coisas, até porque, historicamente, ela surge com uma função muito elitista, né? Uma função muito eugenista, vamos dizer assim. E ao longo do processo, da história da psicologia no Brasil e no mundo, a gente vai tendo profissionais, principalmente mulheres, que vão trazendo luz para esses atravessamentos. São atravessamentos que não são escolha, a gente não tem opção. Nós somos atravessadas por essas variáveis a partir do momento que nós existimos. Assim como a Simone de Beauvoir dizia, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher, a gente começa a perceber na clínica que tem muita coisa em comum, né, muitos padrões que vão se repetindo em diferentes casos, e a gente começa a entender que não é mera coincidência, que é estrutura, que é fenômeno social. E é muito interessante porque a grande maioria das mulheres, quando vem para análise, como a Bia, ou vem para uma psicoterapia em outra abordagem que seja, elas vêm com esse discurso de muita culpa, elas vêm com esse sentimento, né? Elas vêm com um sentimento de culpa e vêm com um discurso de autorresponsabilização. Eu que não fui suficiente, eu que não fiz direito. Então, se nós, psicólogas clínicas e psicólogos clínicos também, não nos preparamos para enxergar esses atravessamentos que impactam na saúde mental das mulheres, a gente corre o risco de revitimizar essas mulheres dentro do setting terapêutico. E isso é uma coisa que foi ficando cada vez mais nítida para mim, no mesmo um processo parecido contigo, Pri, que eu tive que buscar depois da minha graduação, depois da minha pós-graduação, porque a minha primeira pós-graduação foi numa grande instituição no Brasil, aqui em São Paulo, e mesmo assim não tinha esses recortes específicos, e eu tive que buscar cursos com mulheres, né, psicólogas que eram mulheres e que estavam falando sobre os impactos emocionais e psicológicos de estar num relacionamento tóxico, de estar num relacionamento abusivo, e outros atravessamentos também em outros cursos que vão para além de relacionamentos amorosos, que são isso que você comentou, das variáveis de raça, as variáveis de classe, as variáveis de gênero, de sexualidade.
Então, são muitas coisas que nos atravessam, que atravessam a nossa existência e que, de fato, produzem muito sofrimento psíquico. E que são coisas tão normalizadas que a gente tem que dar notícia para a mulher de que ela está num relacionamento abusivo, por exemplo. Nem toda paciente chega já sabendo, nem toda paciente chega sabendo que ela tá sofrendo abuso, e que são diversos abusos, né? Hoje a gente tem nomenclatura para muita coisa, e é tudo muito recente, se a gente for parar para pensar, né? Eu sou muito contra esses usos de termos em inglês, porque eu acho que você não democratiza, né? Gaslighting, grooming, eu acho que a gente precisa traduzir isso para nossa linguagem, para isso ficar cada vez mais acessível para todas as mulheres. Mas até um tempinho atrás não existia nem o termo em inglês. Não existia, nem em inglês. E sem essa visão que vocês estão trazendo do social, né, do grupo ali, do estrutural, essa luta fica muito solitária, porque aí é só eu. Então, eu que tenho que me consertar para, a partir disso, realmente ter paz, para, a partir disso, ser feliz. E aí é uma batalha que não dá para vencer. Como que você vence sozinha uma batalha inteira contra o patriarcado? Então, a partir do momento que você aprende que você está dentro de um sistema e que esse sistema está muito mais forte do que aquilo que você consegue fazer sozinha, opa, então peraí. Então, eu posso ficar tranquila porque não é culpa minha, eu não estou louca. Isso está acontecendo sim comigo, com outras mulheres também. E, claro, podemos encontrar meios de sair dali, ou pelo menos de aliviar aquela dor que está ali, mas seria uma luta muito sozinha se a gente não olhasse, não tivesse essa visão estrutural do que é ser uma mulher. Exatamente. E eu acho que isso linka muito com a culpa que a Bruna trouxe ainda há pouco, porque essa mulher, ela vem acreditando que ela tem dedo podre, que ela é azarada, que ela não escolhe direito, não é assim? Porque a mulher não é culpabilizada, né, pelos comportamentos masculinos, muitas vezes pelos crimes, né, de muitos homens, como a gente viu o caso de Tumbiara, né? Ela não o traiu, mas essa foi a narrativa que ele usa numa carta de despedida, de modo a trocar de lugar, né? Então ele vira vítima, e aí quando a gente vai a fundo da história, não existiu traição, eles já estavam separados, mas essa mulher foi jogada à cova dos leões, né? Da opinião pública, e teve que sair até do velório do filho, porque estava sendo xingada pelas pessoas. Então a mulher culpabilizada pelo comportamento dos homens o tempo inteiro, faz parte dessa estrutura, né? Desresponsabilizar os homens. Aquele discurso, assim, o que eu acho mais absurdo é: ai, eu não namoro menina que o pai abandonou. Quer dizer, o meu pai me deixou, ele deixou minha mãe, ele foi viver a vida dele, ele foi constituir uma outra família, porque, né? Porque sim, porque ele pode, e eu que sou punida por isso. Porque eu, com 3 anos de idade, devia ter me comportado melhor para que isso não tivesse acontecido. É a história da mãe solteira também, né? Da mãe solteira que Exatamente. é um estigma, né? Da mulher que não serve, que já está usada, porque a gente precisa entender que nós somos objetificadas, né? Então, como objeto, você tem prazo de validade, né? 25 anos já está velha, né? São várias as formas dessa objetificação aparecer, né? Dentro da sociedade. São muitas formas de violência. Exato. Muitas. Várias microviolências que muitas vezes acabam sendo reproduzidas dentro do setting terapêutico, não porque o profissional é uma má pessoa, um mau profissional, mas porque não foi preparado para isso, e por isso também é importante ter pessoas à frente de projetos, como eu e você aqui, Bia, para levar essa informação para as mulheres, como a Pri, para conscientizar mulheres e mostrar para elas, olha, você não tá louca, né? Você não é a culpada, você tá sendo vitimizada, você tá num relacionamento. É como a Pri falou, é dar essa notícia para ela, até porque nós somos criadas de uma maneira muito homem-centrada. A Pri até falou sobre isso no Instagram dela essa semana,
E, enfim, então são muitos condicionamentos que fazem com que tudo se torne muito natural para nós, culturalmente, tanto para os homens como para as mulheres da sociedade. Então, assim como a gente falou no episódio anterior do abuso reativo, a gente fez um post nas redes sociais, muitas mulheres vêm carregadas de culpa e vêm com uma normalização muito grande da agressividade dos parceiros, porque nós somos condicionadas a entender que isso é normal, que isso é coisa de homem, que isso é coisa do relacionamento, que isso é amor, né? Aquilo que a gente aprende a chamar de amor é muito distorcido. Então, muitas vezes na clínica, a gente recebe mulheres que vêm não por conta do relacionamento, elas vêm às vezes por conta de uma ansiedade, elas vêm às vezes por conta de uma exaustão, de um suposto burnout, de um quadro depressivo, e aí elas acham que o problema delas é elas estarem ansiosas, é elas estarem depressivas, é elas estarem exaustas e sobrecarregadas, e elas vão descobrindo as muitas camadas por debaixo disso, sendo uma delas muitas vezes o relacionamento amoroso no qual elas estão inseridas, né, Pri? Todas as violências que ela sofre. E aí você abre uma outra caixa que a psicologia também, né, ela é muito responsável. A psicologia, a psiquiatria, historicamente, por patologizar as mulheres, né? Então, determinados diagnósticos que já existiram não existem mais, mas alguns também que existem até hoje, né? Até que ponto esse diagnóstico não está colocando um rótulo sobre essa mulher, quando, na verdade, a grande questão é a violência que ela sofre, né? Ou dentro do casamento, ou a violência intrafamiliar, que também é super normalizada, porque tem uma coisa que eu digo que liga tanto crianças quanto mulheres na nossa sociedade, e é a objetificação. Você não é sujeito, né? A criança, muitas vezes, ela não é tratada como sujeito. Ela é uma coisa que tem que obedecer aos pais, tem que ficar calada, ela não tem opinião, né? Então, e a mulher também, né? Então, eu acho que são experiências parecidas, e essa mulher acaba sempre se sentindo muito desamparada. Eu acho que é ali no setting terapêutico, diante de uma psicóloga que tem essa formação, por isso a gente sabe que é uma formação continuada, né? A gente nunca para de se formar, né? E o profissional é responsável por buscar essa formação continuada. É diante de uma profissional de fato capacitada que essa mulher vai conseguir perceber que ela não tem culpa e que ela está sendo vítima de algo. Eu sempre digo que é o tripé da socialização feminina, que é culpa, vergonha e medo. Está extremamente relacionado à nossa experiência de ser mulher dentro do patriarcado. Então, as mulheres chegam se culpando, se sentindo envergonhadas, com medo também. Eu acho que o medo é uma experiência que nos marca muito, né? A gente não consegue andar pela rua tranquila, a gente não consegue, a gente vê um grupo de homens ali na frente e a gente está andando, a gente já vai ficar tensa. Todas nós sabemos o que é vivenciar esse tipo de coisa e as notícias estão aí e não nos deixa mentir. Todos os dias, casos e mais casos de feminicídio, né? Então, eu acho que é num set terapêutico de fato bem preparado que essa mulher consegue respirar e entender que ela não tem culpa. Eu vi um vídeo, um menino que faz uns vídeos bem curtinhos, assim, dizendo: como você pode responder um homem que fala isso? Tem umas coisas bem engraçadas, né? Mas ele deu uma dica esses dias de como você pode ferir o ego de um homem. Eu nem lembro exatamente qual foi a dica que ele deu, mas o meu comentário foi: tá muito perigoso ferir ego de homem. A gente prefere ouvir calada do que morrer. É basicamente isso. Vamos continuar, porque senão eu vou morrer, senão eu vou apanhar muito. O medo chegou a esse ponto de eu vou realmente me anular, porque é mais seguro não existir para continuar vivendo. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Por exemplo, numa balada, se a gente está solteira e chega um cara, a gente não quer ficar com ele, mas ele insiste, pode ser que a gente diga que tem um namorado. Ele não existe, mas esse homem imaginário vai ser respeitado, não o nosso não. Se a gente disser que não quer, ele vai continuar insistindo. Mais uma vez, esse é o significado da objetificação. Então, eu sou um objeto que tem um dono, e eu respeito o dono. Eu não respeito você. A gente não pode querer, o nosso querer não é levado em consideração,
né? E sim a posse, né? Se a gente pertence a outro homem, essa posse, esse outro homem é respeitado. Assim como eu já ouvi muitos relatos e já presenciei situações como balada, bar, situações sociais em que às vezes tem um casal ali heterossexual e o cara vai no banheiro, a mulher fica sozinha, chega um outro cara dá em cima, e aí quando o namorado dela vem, aparece, o cara se desculpa com o outro cara e não com ela. Sim, homem respeita outro homem. Exatamente. Eles vão respeitar os outros homens e não as mulheres. Exatamente. E é uma coisa que eu falo também é que o patriarcado ele é tão bem engendrado que cria-se uma estrutura em que, de fato, o homem protege de outros homens. Quer dizer, você precisa ter um dono, né? Aí é esse dono que vai ser respeitado te protegendo de todos os outros que possam chegar. Um patrimônio. É, o patrimônio, exatamente. E, de fato, o estupro já foi um crime contra o patrimônio. As pessoas não sabem disso. As pessoas não... elas acabam não tendo muita profundidade sobre esses assuntos. Mas quando você mergulha na história, você vai entendendo por que a gente herda um mundo tão hostil, tão machista. A vítima era o homem, né? A vítima do estupro era o homem, não era a mulher. Exatamente, exatamente. E há registros de estupros que eram punidos com a irmã do estuprador. Era ela, ou era a esposa que ia ser estuprada. E aí você trazia um equilíbrio. Agora estão quites, quer dizer, a mulher não tinha nada a ver, a outra não tinha nada a ver. É aquela lógica da dívida familiar, né? O seu familiar estava com uma dívida, morreu, a dívida ficou para você. Exatamente. Então, quando a gente passa a estudar as origens do patriarcado, que foi construído historicamente, as pessoas sempre dizem assim, e sempre foi assim, que eu acho essa uma péssima, né, fala, porque normaliza, é como se dissesse assim, não, sempre foi, sempre vai ser, não, né? Ele foi construído historicamente e pode ser desconstruído historicamente, né? Ele tem entre 3.000 e 6.000 anos, então, quando a gente vai estudar os primórdios do patriarcado, a gente se choca com muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente entende por que a gente herda um mundo que é tão misógino, né? É o ódio às mulheres. Exato. E herdando, a gente herda também o excesso da tolerância, né? Então a gente tolera muitos abusos que muitas vezes são mais sutis, a gente não enxerga, a gente até falou muito sobre isso no episódio anterior, que são os sinais que estão ali no começo e geralmente a gente não vê. Mas muitas vezes existem sinais mais escancarados que não são nada sutis e ainda assim a gente ou normaliza ou permanece por conta desse medo que a Bia comentou agora há pouco. Mas, no geral, a gente normaliza porque tem tudo a ver com essa herança que a gente recebe do patriarcado, que a gente recebe das mulheres, das gerações anteriores, da nossa linhagem, porque elas também sofreram muitas violências, elas também foram condicionadas a isso. E aí tem muita gente que fala, que vê situações que se tornam mais conhecidas, mais midiáticas, de relacionamentos abusivos, de violências, que às vezes, muitas vezes acabam terminando em um feminicídio, e falam, por que ela não saiu dali antes? Por que ela aceitou isso? Ou algumas mulheres que são traídas publicamente, são ridicularizadas e aí depois acabam voltando para o parceiro, aceitando o parceiro de volta, né? Temos vários casos de famosas, né, que passaram por isso. E as pessoas julgam a mulher que perdoa a traição e não o cara que trai, né? E por que a mulher continua nesse relacionamento? Por que ela aceita isso? A gente herda esse tipo de tolerância, né, que leva a gente a tolerar muitas coisas que vão aparecer em muitas das histórias que a gente vai trazer aqui no podcast. O nosso podcast tem um intuito principal, essencial, de conscientizar mulheres, de mostrar para as ouvintes, as nossas queridas, que não é uma mera coincidência, que não acontece só com elas e que não é normal. Não é normal elas passarem por isso, não é normal elas aceitarem isso, mas não num lugar de julgamento, de que elas estão escolhendo mal, de que elas estão sendo ignorantes, mas de que, opa, eu estou tolerando isso porque eu aprendi desde muito cedo, eu fui condicionada a tolerar isso. E entender também, né, Pri, a gente pretende trazer para cá, eu como psicóloga, uma psicoeducação até um pouco mais científica de que o abuso, os vários tipos de abuso, eles mexem com a psique da mulher,
né? Eles geram um trauma psicológico que altera as nossas sinapses, altera a nossa percepção das coisas. E muitas vezes a gente deixa de ter medo em situações que a gente deveria ter medo. Às vezes a gente passa a ter medo demais em situações que a gente não precisaria, fica tudo desregulado. Então é um espaço realmente para conscientizar, acolher essas mulheres, mas principalmente conectando essas mulheres através de histórias reais umas das outras, porque é isso que a gente tem percebido, que se você for parar para pensar, na grande maioria das vezes em que você esteve no buraco, quem te tirou de lá, quem te ergueu a mão foi outra mulher. Então, assim como esse podcast começou por uma troca de experiências entre eu e a Bia, experiências anteriores nas quais nós também fomos vítimas de relações abusivas, outras mulheres, para que outras mulheres possam se conectar, a gente precisa receber histórias, a gente precisa dar voz para as histórias e para as experiências dessas mulheres, para que elas mesmas se conectem entre elas e vejam que, nossa, então eu sou um ser humano, assim como aquela outra mulher que também é um ser humano, e a gente vai dando a mão uma para outra e se fortalecendo. Até por isso você está criando uma comunidade também, né, Pri? Não é só um Instagram para postar conteúdo, mas tem todo um porquê por trás, né? Eu digo muito que falar de feminismo individualmente não dá, é incoerente. O feminismo ele é uma luta coletiva. Então, a gente precisa se articular com outras mulheres. E eu acho que tem muito potencial, tem muita força quando a gente se une. E não é à toa que o patriarcado sabotou e sabota essa união entre as mulheres, né? Então, você trouxe várias coisas super importantes, Bruna, que eu acho muito, muito essencial que a gente consiga falar para as pessoas que o que é trauma complexo, o que é a situação de cativeiro, que a gente chama situações de trauma que são prolongados, porque isso altera, né? Altera o cérebro das vítimas, isso faz com que elas percam a sua identidade, né? Existe o isolamento que essa vítima é colocada a partir do seu abusador. Esse é uma das principais estratégias que o homem abusivo utiliza para ter controle total sobre a sua vítima. Então, é preciso entender que essas mulheres, elas nem acham que são capazes de recomeçar, né? E elas temem a solidão, tanto pelo isolamento que o abusador impôs sobre elas, quanto pela socialização feminina, porque a gente é ensinada a isso. A gente é ensinada que a solidão é a pior coisa que pode acontecer conosco, né? Envelhecer e ficar sozinha. De novo, porque nós somos objetos, nós não somos seres humanos dentro dessa estrutura. Então, eu não posso estar sozinha porque eu não sou sujeito. Eu preciso estar para outra pessoa. E aí eu me vejo desamparada, desolada sozinha, né? Então, acho que explicar isso, trazer esse conteúdo que é tão rico e tão complexo, para que mais pessoas consigam compreender a experiência tão difícil que é estar num relacionamento abusivo, e por isso é tão difícil romper, para que as pessoas deixem de simplificar isso com aquela frase, é só sair, né? A gente escuta muita bobagem dita da internet, se a gente abre os comentários das notícias, nossa, eu sofro muito, não sei vocês, mas eu evito até abrir. Eu também. A não ser que eu vá produzir algum conteúdo, é um autocuidado meu, eu não abro os comentários assim, porque me dói ver como as pessoas não têm a menor empatia, né? Em especial com as mulheres. E você falou dessa violência que é normalizada, e eu concordo muito, e tem um outro termo que eu acho que acrescenta ainda mais a nossa discussão, que é romantizado. Não é só normalizado, mas é romantizado, porque os ciúmes, o controle, vira prova de amor, vira cuidado, né? O bombardeio de amor que a gente fala, né? Essa isca que muitos homens abusivos se utilizam para capturar as suas vítimas, é isso, né? Então a mulher, ela é criada dentro de um conto de fadas, né? Em que ela precisa desse príncipe para salvá-la, né? E eu acho que elas acabam caindo em várias armadilhas sem saber que são armadilhas. Sim, exatamente. Até porque, e como a gente tem todos esses condicionamentos, a gente acaba também, sem querer, atrelando o nosso valor como pessoa a essa validação social. A mulher só tem valor para a sociedade se ela tem
um marido, se ela tem uma família, não importa o preço que ela paga muitas vezes com a própria vida. E não tô falando só de feminicídio, tô falando de mulheres que muitas vezes morrem aos 30, mas são enterradas aos Que é 80. uma morte simbólica, né? Exato. Eu falo muito relacionamento abusivo, a gente fala do feminicídio, que é a máxima expressão do ódio às mulheres, mas a gente tem morte simbólica, porque todo relacionamento abusivo representa essa morte simbólica. A morte da identidade, do querer, dos sonhos, daquilo que não mais existe, porque eu tive que me anular pelo outro, porque ele exigiu isso de mim. Troca de roupa, decide se eu tenho filho ou não, me impede de usar camisinha. São tantos tipos de abuso, controla meu dinheiro, enfim, né? São tantos e tantos tipos de abuso, e eu acho que trazer esses temas para cá é muito essencial para que as pessoas não culpabilizem a vítima e coloquem a responsabilidade em quem merece, que é o agressor. E essas violências são tão reais que elas hoje em dia são crime. Ainda bem. Demorou. Demorou Exatamente. muito E foram tempo. lutas, né? Lutas também dentro disso. A gente tem o caso da Ângela Diniz, que agora a Marjorie fez a série maravilhosa na HBO, e que traz isso, né? A suposta defesa da honra, utilizada por muito tempo, por muitas décadas, para saírem impune. Quer dizer, ela feriu a minha honra como homem, e aí eu vou matá-la. Né? É um termo, essa coisa da honra, jamais utilizado para as mulheres. O que as mulheres têm? Reputação. É o contrário, né? Eu tenho que cuidar de como as pessoas me enxergam, me olham, né? A honra do homem não, é diferente. Perfeito, Pri. E até mesmo crimes que, não sei se todo mundo sabe, todo mundo que está ouvindo a gente, mas existe o crime patrimonial. Se ele destruir seu celular é crime, se ele destruir as suas roupas é crime, se ele impedir você de usar o seu dinheiro, isso é crime, tá? Então não é algo que a gente acha que é ruim e por isso estamos dizendo. Não. Existem leis hoje para nos proteger desses abusos. Demorou. Esconder documentos, né, dessa mulher, impedir que ela entre em casa. Tem casos e casos dessa violência patrimonial, né? Porque tem gente que pensa assim, a violência patrimonial é só aquela mulher que fica dependente financeiramente do homem. Isso não é verdade. Tem mulheres que trabalham fora e que é o homem que administra o dinheiro dela. E isso ainda vem, olha só, porque isso pode ser explícito, do cara que diz o seu dinheiro é meu, você não vai comprar nada, mas isso pode ser mais sutil, que é aquele cara que diz assim, não, dinheiro é coisa de homem, deixa que eu resolvo, eu vou cuidar das suas finanças. E de repente essa mulher perdeu o controle sobre o próprio dinheiro, está à mercê desse homem. E aí, sempre que essa mulher estiver presa em termos financeiros, vai ser praticamente impossível que ela pense numa rota de fuga. Porque romper é preciso dinheiro, você precisa ter como recomeçar. E essas mulheres, infelizmente, sentem que não tem como. Exato, exato, Pri. E uma coisa também importante da gente destacar aqui é que nem todas as relações abusivas são extremamente violentas. Por que que eu digo isso? Porque tem muita mulher que acha que não está num relacionamento abusivo, tem muita mulher que acha que não sofre abuso porque o parceiro não é agressivo. Só que uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a estudar na psicologia, os efeitos dos abusos, é o seguinte, que a pior consequência de um abuso, seja psicológico, sexual, financeiro, patrimonial, mas a pior consequência de uma relação abusiva é a desumanização daquela mulher. E muitas vezes a mulher não apanha, muitas vezes o parceiro dela não grita, não xinga de uma maneira escancarada, mas ele consegue ser o cara que fala baixinho, que fala fofo, vamos dizer assim, o passivo-agressivo, perfeito, mas que ele consegue subverter todas essas ideias na cabeça dela, que são essas manipulações, são essas distorções, que no inglês o pessoal chama de gaslighting, e eu geralmente na clínica chamo de distorção, né? Ele distorce a realidade para que essa mulher duvide, para que essa mulher não perceba. E aí essa mulher passa muitas vezes anos dentro desse relacionamento, como você comentou agora há pouco,
perdida de si. E isso é uma forma de ser desumanizada, que é uma violência muito sutil, mas muito profunda. Exatamente. E ele triangula bastante, né? Então, essa coisa do isolamento, eu vou dizendo que eu não curto muito as suas amigas, que sua família não é boa pra você. Quer dizer, eu não precisei gritar, eu não precisei bater. Mas de repente você vai começar a entender que quando você sai e você volta pra casa, eu tô de cara fechada, né? Você vai associando, né? É uma experiência mesmo de condicionamento, quando a gente estuda na psicologia, a análise do comportamento, o emparelhamento, que de fato isso acontece mesmo. Então ela vai associando, ela vai emparelhando, e toda vez que ela sai com as amigas ou ela visita os seus familiares, ela volta e a relação dela não tá mais legal. E aí ela aprende, portanto, que para preservar o relacionamento, ela vai se afastando das pessoas, né? Então não teve grito, não teve agressão física, mas existiu uma manipulação e um controle que culminou no isolamento. Mas isso funciona por um tempo, né, Pri? Uma hora ele arranja um outro motivo para ficar bravo. Ele Ah, vai. com certeza. É aquilo não está bom o suficiente, nunca está, né. Essa mulher ela vai sendo controlada, das mais diversas formas. Tem uma frase que eu nunca esqueci, de um atendimento que eu fiz, de uma mulher que era vítima de relacionamento abusivo há muitos anos, que ela olhou para mim e disse assim: "Priscila, eu sento num restaurante e eu não sei mais qual o sabor do suco que eu gosto". É. Isso me marcou muito. Uhum. Porque é isso, é a desumanização, como a Bruna trouxe. Quer dizer, ela já não lembrava mais quem ela era. Todas as decisões partiam dele, né. Então sim, não é o suficiente. Ele vai fazendo isso, escalona de outras formas, né, ele vai controlando de outras formas e de outras maneiras. E ela vai pisando em ovos. Eu acho que é uma característica muito, comum dos relacionamentos abusivos, é o pisar em ovos. Eu nunca sei quando esse homem tá bem, qual é o humor dele. E aí a minha vida vai girando em torno do humor desse parceiro. Isso é exaustivo. Assim, você Exatamente. É passa adoecedor, é um estado de alerta, né, uma hipervigilância. o tempo todo, pensando no que dizer, que tom dizer, que hora dizer. Será que esse é o momento? Eu espero mais um Não, pouco. e já é um sinal para ela entender que ela tá num relacionamento abusivo, né. Pra ela Uhum. se perceber, por que que eu tô treinando como é que Uhum, eu devia falar? uhum. Por que que eu fiz uma coisa que não tem nada demais, mas eu estou cogitando omitir? Porque ele pode ficar com raiva, porque ele pode se chatear. Então isso já é um grande sinal para essas mulheres perceberem onde elas estão inseridas. Exato. E é muito triste ver, Pri, quantas mulheres se mantêm em relacionamentos assim, mas que, por outro lado, não é como se elas estivessem sendo enganadas ali com um bombardeio de amor que se mantém pelo relacionamento todo. Geralmente esse bombardeio de amor ele é inicial, mas depois a mulher se vê se sustentando a partir de migalhas afetivas. Exatamente. E como a gente consegue sobreviver tanto tempo com migalhas afetivas. Claro que isso tem a ver com todas essas questões que a gente comentou agora, de condicionamento, aquilo que a gente aprende, né, que o amor tudo suporta, que a mulher edifica o lar, né, que a mulher sustenta o relacionamento, que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, enfim, muitas coisas absurdas que legitimam que as mulheres se mantenham e que os homens mantenham mulheres sob controle dessas migalhas afetivas, mas é muito triste ver o quanto que as nossas relações amorosas muitas vezes são anêmicas, né? Uhum. É que isso foi muito bem orquestrado, né, gente? Foi muito bem estruturado e criado em todos os detalhes para que eles se mantivessem no poder, para que eles estivessem sempre num pedestal. Até mesmo a gente ter que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar, não dá tempo para a gente pensar no que a gente sente, no que a gente quer. Que suco que eu gosto? Não sei. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer o suco dele primeiro. E no final do dia eu tô tão cansada que eu vou tomar qualquer um. E não vamos esquecer, isso que você pontuou é muito importante, Bianca, porque eu acho que
eu até escrevi sobre um dia desses na terapia feminista, que o amor romântico é a maior das distrações pra gente. Porque enquanto a gente está ocupada, centralizando nossa vida na expectativa deste amor, ou vivendo esta relação, eu deixo de pensar em mim, eu deixo de sonhar, eu deixo de projetar o que eu quero, eu deixo de ter ambição, que a ambição eu acho que é uma coisa muito... Tem dois pesos diferentes para homens e mulheres. Eu acho que a ambição nos homens ela é muito admirada, mas a ambição nas mulheres ela é muito demonizada. Então, enquanto a gente centraliza a vida nisso, eles continuam ocupando os espaços de poder. E eu acho que sim, tudo é muito engendrado. E a Bruna trouxe um ponto importante, porque as mulheres elas são ensinadas que elas são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso do relacionamento. E essa validação social, ela de fato existe. Para uma mulher que é casada, ela recebe essa validação social, porque a gente também foi muito ensinada que existe 2 tipos de mulheres, não foi assim? A mulher para casar e a mulher para transar, a mulher para se divertir. E a gente não quer ser a mulher para se divertir, porque essa não é o quê? Assumida. Olha como lugar de poder é masculino. Quem é que assume? Quem é que escolhe? Homens. A gente fica num lugar passivo, né? A gente fica esperando, me queira, me escolha. O relacionamento é quase como um CLT ali, né? Você trabalha muito para receber muito pouco, fica esperando uma promoção que nunca vem. Sim. E tá sempre cansada. Exatamente. E aí eu tenho até... eu coloquei lá alguma coisa no Instagram e várias mulheres vieram me falar das experiências quando elas se separaram, nesse quesito de validação social. Né? Alguns relatos que me chocaram, de mulheres falando que a partir do momento que ela se separou, ela não foi mais bem-vinda na casa de uma amiga. Sim. Porque ela iria influenciar para o mau caminho a amiga que estava casada. Então, isso de fato existe. Existe a mulher solteira, ela vai ser demonizada socialmente. Ela é uma mulher que rompeu com isso, com essa lógica. E toda mulher que romper com essa lógica, ela vai ser punida socialmente. Então, as mulheres contando, né? Eu printo sempre anônimo e boto lá nos stories. E elas falando que elas se sentiram abandonadas pelas amigas, né? Então, infelizmente... A mulher que pensa, nossa, como vai ser a minha vida depois, né? E as pessoas, e meus amigos, muitos amigos, e eu boto entre aspas, porque acho que é isso mesmo, vão se afastar, mas não existe amizade ali, né? O que existe é um espelhamento. Eu quero que você seja a instituição casal do jeito que eu sou. Porque não existe unicidade, né? O casal é uma coisa só. Então, saídas de casal, sai todo mundo junto. Se você for solteira, você não mais vai me espelhar. E aí você vai ser vista como uma ameaça para o meu relacionamento. E eu não quero mais você por perto. Então, a gente vai abrindo caixas e caixas aqui, e a gente poderia ficar aqui eternamente para trazer quantos pontos tem de opressão que a gente nem percebe, que a gente normaliza. Exatamente. E como a gente sai dela, Pri? Olha, eu acho que o primeiro passo de todos é conhecimento. Primeiro passo. Porque a gente está tão dentro que eu tenho certeza que tem mulher que vai escutar e vai pensar, nossa, eu nunca pensei nisso. Pois é, o primeiro passo é você ter consciência de onde você está inserida. Para aí sim você conseguir fazer uma escolha que seja diferente disso. Por exemplo, eu sou uma mulher que prioriza a minha carreira. Ponto. Isso não é opcional para mim. O centro da minha vida é a minha profissão. Eu tenho ambição, eu quero chegar, eu vou chegar, eu planejo para chegar, eu trabalho com outras mulheres. É para isso que eu deposito a minha energia, a minha maior energia. Uma outra coisa que eu acho importante a partir do conhecimento é você estar rodeada de outras mulheres. Porque, de novo, a gente falou agora há pouco que o patriarcado, ele sabota
a nossa união. Então, a rivalidade feminina, toda vez que as mulheres se reúnem, isso é ameaçador, né? Então, vem a história da fofoca, né? As mulheres unidas, elas sempre têm, sempre é carregado de um estigma muito ruim, né? Então, você vai rompendo com isso, estando ao redor de outras mulheres que você consegue se conectar, que não falam apenas sobre aqueles assuntos, né? Porque quando a gente adquire letramento, essas relações elas vão ficando defasadas pra gente. Sabe aquela amiga que só fala de relacionamento amoroso? Você já Sim. não aguenta mais. Ela vai falar que ela abriu o Tinder, que ela conheceu fulaninho, ciclaninho. Você já não aguenta mais aqueles assuntos. Você quer falar sobre outras coisas, né? Tem um episódio de Sex and the City. Assim, tem muitas críticas a fazer o Sex and the City. E foi uma série que surgiu no final dos anos 90, então tudo bem, a gente vai dar uma colher de chá. Mas tem uma cena muito maravilhosa da Miranda, que eles estão tomando um café e todas as meninas estão falando de homem namorado. Ela levanta, pé da vida, como que 4 mulheres inteligentes, com profissões, com trabalho, não tem mais nada para falar que não seja de homem. Quando vocês tiverem outro assunto, vocês me ligam. Tudo bem, depois elas conversam, mas acho que esse sentimento chega pra gente em algum E que bom momento. que chega, né? E ele veio muito assim, para mim veio no como é que eu, que sou uma mulher inteligente, que estudei muito a minha vida inteira, não tenho outro assunto. Eu não quero mais gastar 2, 3 minutos da minha vida falando. Não, e tem uma coisa, acho que todas nós já vivenciamos isso. Tá numa roda que a amiga tá falando e ela começa a pensar as hipóteses do que ele tá pensando, ou então o que ele quer dizer quando ele falou tal coisa. Gente, isso é Buscando uma experiência que eu sinais, acho que né? nos une, né? Exatamente, nos une, porque ou a gente já foi essa mulher tentando, às vezes tentando até achar profundidade num prato, né? Num pires, assim, que às vezes nem tem, sabe? Às vezes o potencial que você tá vendo nele é seu. É uma projeção sua, entendeu? Mas a gente é tão ensinada que a gente vai gastar a vida mesmo. Eu digo gastar a vida porque é gastar a vida com isso. E muitas não despertam mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é você conhecer, você ter profundidade, é você ler bastante, porque me incomoda muito um feminismo que seja superficial. Então, você ter noção de onde vem, de onde começam as coisas, para você questionar toda essa estrutura, eu acho que é muito importante. Só assim a gente tem como fazer diferente. E eu queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte: até agora, a gente falou muitas coisas, e se vocês repararem, em momento nenhum a gente pregou ódio contra os homens. Em momento nenhum a gente falou sobre vingança. Em momento nenhum a gente falou sobre oprimir os homens. A gente está simplesmente trazendo os holofotes para si mesmas, né? Então, para que as mulheres tenham o holofote da própria vida sobre si mesmas. Ninguém, porque eu percebo, Pri, e eu confesso aqui, que lá atrás eu já fui essa mulher que eu tinha medo de me assumir feminista, porque eu tinha medo de ser rotulada como a mulher que odeia os homens e que não. E eu nunca acreditei nisso, até porque, assim, nós sabemos como é ser odiada socialmente, né? Então, a gente não quer, pelo menos nós aqui, né, falando desse feminismo que a gente acredita que é múltiplo, que é interseccional, a gente não prega, né? A gente nem pretende uma vingança, a gente não pretende exterminar os homens, a gente só quer poder focar em nós, mesmo que muitas mulheres escolham ter relacionamentos amorosos, heterossexuais, né, com outros homens, tá tudo bem. Você não precisa ser contra os homens, você não precisa odiar os homens, você não precisa pregar opressão aos homens, né, essa vingança para ter direito à sua carteirinha de feminista. Não é sobre isso. Pelo contrário, a gente tá aqui pregando coisas que são legitimadas para os homens desde sempre. Que para eles é normal, mas que para a gente parece que é uma coisa de outro mundo. Faz sentido, meninas? Com toda certeza. Sim, acho que a gente só quer se ver pelos nossos olhos. Exato.
Eu não preciso mais me ver pelos olhos do meu namorado, do meu ficante, da mensagem que ele me mandou, como se antes a única imagem que eu tinha de mim mesma vinha do cara que estava do meu lado. E eu não quero mais o olhar dele para dizer quem eu sou. É só isso. Não quer dizer que eu não quero que ele veja, mas Agora, não, é uma coisa tão básica, tão mínima, que eu poderia traduzir, assim, o que vocês 2 estão trazendo, que é, assim, a ideia de que nós somos seres humanos. É isso. O direito de ser um indivíduo, A ser gente está humano. falando que nós somos seres humanos. É isso, é o direito de ser sujeito e É. não mais objeto. Agora, eu acho que o feminismo sofre uma campanha muito bem-sucedida de difamação. E a gente vai dar as mãos, Bruna, porque eu também já fui essa mulher. Eu nasci na década de 90, eu não nasci feminista. Eu acho a coisa mais linda do mundo, porque adolescentes me acompanham. E tem duas faixas etárias que eu acho a coisa mais linda quando me manda mensagem. A primeira e a principal são mulheres mais velhas, porque eu acho que elas viveram outro mundo ainda mais difícil e se assumiram feministas. Então, admiro elas demais. E a segunda são adolescentes que chegam para mim e já nasceram feministas. Eu não Sim. tive essa oportunidade. Eu nasci numa família extremamente patriarcal. Então, eu acho que até determinada idade, essa campanha de difamação do feminismo foi muito bem sucedida para mim. Eu também não queria parecer ou ser aquilo que me diziam que o feminismo era. Agora, como eu saio disso para alguém que levanta essa bandeira? Com conhecimento. O que teve entre uma Priscila e outra foi muito estudo, foi muita leitura, foi pensar por mim mesma, foi estudar o que as mulheres precisaram fazer e lutar para que eu tivesse o simples direito de votar. O simples direito de tirar uma carteira de motorista. Então, eu concordo com você e eu acho importante que a gente diga isso, porque a gente diz, ó, tem esperança. Se você ainda pensa assim, né, você pode estudar um pouco mais, entender o que é por você mesma, sabe? Ter uma liberdade de pensamento, uma autonomia de pensamento, pensar com a própria cabeça e ir atrás do que é para que você possa tirar as suas conclusões. Isso. E queridas, ninguém está dizendo para vocês se tornarem acadêmicas, para vocês se tornarem profundas conhecedoras. Não, não. A gente está falando só sobre se informar e começar a dar nomes para as coisas, a dar o nome ao qual as coisas são, ao qual elas pertencem, né? Então, falar que aquilo é estupro, falar que aquilo é pedofilia, falar que aquilo é abusivo, Exato. né? Então, é importante que a gente busque esse conhecimento, como a Pri falou, para nossa libertação, né? E também, é claro que uma coisa que para mim foi, assim, essencial, para além de me informar e buscar entender melhor e até aplicar isso na minha vida, nossa, então isso que eu vivi foi tal coisa, aquilo que eu vivi foi não sei o quê. É a gente também falar sobre essas coisas com outras mulheres, que é o que nós estamos fazendo aqui. Rede de apoio feminina. Toda mulher precisa. É fator de proteção para a saúde mental do ser humano ter uma rede de apoio. Para as mulheres é em dobro. Não, e algo que é tão também naturalizado para os homens, o jogo de futebol, os velhos da praça e as mulheres trancafiadas nesse ambiente doméstico, elas se isolam, né? Então você acaba não tendo essa rede de apoio, e a Bruna até mencionou a comunidade Insubmissas, que eu estou iniciando agora, vai estar pronta já já, e que é isso, eu acho que a gente precisa falar de feminismo coletivamente, articulando mulheres, né? Que eu acho que compartilhar informação, compartilhar conhecimento, se apoiar, aprender a acolher a outra, sem julgar, eu acho que são habilidades que a gente precisa começar a construir. Excelente. Meninas, eu vou encerrar porque a gente está falando há 1 hora. Sim.
Mas antes de concluir, Pri, eu vou pedir para você deixar seus contatos, seus arrobas de todos os projetos que você tem. Então, eu queria só divulgar o arroba, tanto do TikTok, mas principalmente do Instagram, que é @terapia feminista. E é por lá que você encontra meu e-mail, meu contato para sessão, para saber um pouco sobre a comunidade Insubmissas, quando a gente lança, como vai ser. Então, seguir a terapia feminista ajuda demais. É mais uma mulher para somar nessa luta. E como eu falei, nós somos tão sabotadas dentro dessas plataformas, né, que eu acho que quando a gente encontra, é um pouco um oásis no deserto, né? Então, quem vier para somar será muito bem-vinda. Pri, muito obrigada. Nossa, eu tô me sentindo mais leve depois desse papo. Eu também. Sim. Acho que tudo que a gente conversou e da importância de conhecer, de entender e de ter essa rede de apoio. Praticamente eu fiz uma sessão de terapia aqui hoje, para mim. Muitas coisas, né? Não é aquela coisa que você vai elaborar depois, que tem tanta coisa que você pode... Nossa senhora, eu vou precisar de uns dias aí. Sim. Insights que você vai tendo e tal. Mas eu falei, a gente podia ficar aqui muitos dias, porque são várias coisas, são muitas camadas, né? A gente vai precisar de um retiro. A gente devia combinar um retiro. A gente pode ir para Eu também Búzios. acho. Nossa. Só nós, meninas. Inclusive tem uma ilha, eu não sei onde é, que uma mulher criou uma ilha que só é permitido mulheres. E eu achei Ai, que maravilha. incrível. Eu acho que é isso. Eu acho que vem aí mesmo essa união entre a gente troca mesmo essa rivalidade feminina por essa união. E assim, quando isso virou, quando essa foi uma das chaves mais importantes que virou para mim, foi essa da rivalidade feminina. Quando Sim. virou isso, e eu me entendo como classe, eu olho para vocês e eu admiro vocês. Eu admiro a inteligência de vocês. Tem algo em vocês que é meu também, sabe? E eu acho que é isso. Eu acredito Fiquei até muito arrepiada. nisso, né? Eu também. Eu vou chorar, Priscila. Calma. Eu vivo aquilo que eu falo. Isso é muito importante. Então, ver Muito. vocês acreditando no que vocês estão fazendo, vocês são mulheres admiráveis. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Pri. Seja muito bem-vinda no nosso podcast outras vezes, com certeza voltarás. Só combinar. Temos muitas outras coisas. Então, meninas queridas que estão nos ouvindo, tem muito conteúdo assim disponível, muito facilitado para entender na página da Priscila, que é o @terapia feminista. Tem muita coisa, tem essa comunidade dela que tá vindo aí, que também vai ser revolucionária, porque é isso, não basta a gente ter o conhecimento e guardar ele no bolso, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Então, sigam o querida.podcast no Instagram, sigam o @terapia feminista também no Instagram, no TikTok. Nós vamos lançar os nossos episódios do Querida Você Não Está Louca, tanto nas nossas plataformas de áudio como Spotify, como no YouTube também. Vocês vão poder acompanhar a gente no YouTube. E vamos lançando também alguns conteúdos, alguns recortes e mais informações psicoeducativas lá no Instagram também. Então, muito obrigada, Pri. Muito obrigada, Bia, por esse episódio maravilhoso, muito especial. Eu tô com o meu coração muito quente. Eu também. Obrigada, meninas. E vocês? O que acharam dessa história? Conta pra gente. E ajuda a gente a chegar a mais mulheres, seguindo o nosso perfil lá no Instagram. Se você gostou desse episódio, já curte aqui e manda pra uma querida que também tá nessa jornada. E se puder, nos avalie aqui no Spotify, pois para nós isso é bem importante também. E assim a gente encerra mais um encontro. O Querida Podcast é produzido com muito carinho por pessoas que acreditam no poder da voz das mulheres. A curadoria dos relatos e o roteiro foram feitos por nós duas, Bru e Bia. Edição e design sonoro por Ed Grandesse. Identidade visual por Malu Bissá. Se você sentiu que esse episódio tocou em alguma ferida aberta, lembre-se, você não precisa carregar isso sozinha. Procure ajuda profissional. O Querida é um espaço de troca, mas a sua saúde mental é prioridade. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Até o próximo abraço sonoro.